Você provavelmente conhece a finasterida e talvez até a dutasterida, sua irmã mais nova. Mas o que talvez você não saiba são os riscos ocultos desse tratamento. Essas duas medicações que são utilizadas para queda de cabelo e para tratamento da próstata aumentada podem afetar sua vida sexual de maneira muito séria. Então, continue assistindo para saber quais são os riscos desses medicamentos. Olá, meu nome é Paulo Esteves, eu sou médico urologista e andrologista. Hoje eu vou falar sobre os efeitos colaterais desses medicamentos, a finasterida e a dutasterida, duas medicações que são muito utilizadas atualmente e há muitos anos para tratamento de alopécia androgenética, que é a queda de cabelo, e também para o tratamento da hiperplasia prostática benigna, que é a próstata aumentada. Porém, esses medicamentos têm documentadamente alguns efeitos colaterais que podem ser bastante sérios e que muitas vezes não são tão bem discutidos com os pacientes. E embora esses medicamentos possam ser muito efetivos nos seus tratamentos e alguns homens realmente não sintam nenhum efeito colateral, outros são muito afetados com sérios sintomas. Então vamos agora ver o que a ciência tem a dizer a respeito disso. Bom, primeiro precisamos entender o que a finasterida e a dutasterida fazem. Essas medicações, elas basicamente inibem uma enzima, que é a 5-alfa-redutase, e essa enzima ela é responsável por transformar no nosso corpo a testosterona em dihidrotestosterona, ou DHT, e o DHT é um hormônio ainda mais potente que a testosterona, e ela é responsável por muitos dos efeitos que a gente atribui à testosterona. Ao reduzir, então, a dihidrotestosterona, o DHT, você obtém alguns benefícios, como a redução da queda de cabelo, a redução do tamanho da próstata, mas muito pouco se fala a respeito dos outros efeitos que a redução do DHT pode ter. Um estudo de 2019, que analisou outros 15 estudos em conjunto e testou essas duas substâncias, finasterida e dutasterida, em comparação com o placebo, para homens que recebiam essas medicações sem saber quais estavam tomando, e foi analisar os efeitos colaterais que eles apresentavam tomando uma dessas medicações ou o placebo. E o que esse estudo encontrou foi um aumento no risco de 1,57 vezes para disfunções sexuais tomando a medicação, em comparação com aqueles homens que não tomaram nenhuma dessas medicações, tomaram o placebo. Então foi um aumento de risco de efeitos colaterais sexuais significativo, estatisticamente significativo e validado. No caso específico da finasterida, isoladamente, separada do dutasterida, o risco foi até maior, foi de 1,66, ou seja, houve um aumento de risco para efeitos sexuais, efeitos colaterais sexuais, de 1,66 vezes em comparação com o placebo. Ou seja, em termos de porcentagem, o que isso significa? Que aproximadamente 5,8% dos homens que tomaram a medicação finasterida ou dutasterida apresentaram alguns dos sintomas, sendo disfunção erétil, baixa libido ou dificuldade para ejacular. Apesar desses valores não serem tão altos, mas eles foram estatisticamente significativos, ou seja, o risco de ter um efeito colateral sexual usando essas medicações foi em torno de 5 a 6% dos pacientes que fizeram uso da medicação. Já um outro estudo de 2017 focou no surgimento de disfunção erétil persistente, ou seja, uma disfunção erétil que persistiu mesmo após a retirada do medicamento, quando houve a suspensão do uso do medicamento, da finasterida nesse caso, e o paciente persistia com os problemas que surgiram quando ele iniciou o uso da finasterida. Nesse caso especificamente desse estudo, de quase 12 mil pacientes, aproximadamente 11.900, 167 pacientes persistiram com disfunção erétil ao longo de um período muito grande, acima de 1.000 dias, quase 1.300 dias, após a suspensão da finasterida. Ou seja, o que esse estudo viu é que os efeitos colaterais que surgem com o tratamento da finasterida podem persistir por muito tempo, mesmo após a suspensão do remédio, para esses homens que foram acometidos desses efeitos colaterais. Isso vai de acordo com o que muito se fala a respeito da finasterida, principalmente em pessoas que usam, em pacientes, em homens que utilizam a medicação, de uma possível síndrome chamada síndrome pós-finasterida. A síndrome pós-finasterida ainda não é bem aceita na literatura médica como uma entidade médica, uma entidade realmente uma doença, porém é algo que vem sendo relatado já há muitos anos e ainda está em estudo
pela medicina para poder chegar à conclusão se de fato ela ocorre, mas ao que tudo indica e que alguns estudos indicam, de fato a finasterida e a dutasterida podem ter efeitos colaterais persistentes mesmo após a interrupção do uso da medicação e muito duradouros. Agora, por quais motivos essas medicações podem comprometer a ereção, tanto no curto prazo, ao longo do uso do medicamento, como no longo prazo, até após a suspensão do medicamento? O que a gente sabe a respeito dos mecanismos que levam a isso? Bom, primeiro, a ação proposta dessas medicações, que é inibir a enzima 5-alfa-redutase, vai diminuir a dehidrotestosterona. Essa alteração hormonal, que é esperada, a gente sabe que é bastante duradoura, mesmo após o fim do uso do medicamento, né, demora bastante, alguns meses, para os níveis de DHT subirem e voltarem ao normal. Um outro fator importante é a redução da produção de óxido nítrico, porque o DHT atua diretamente estimulando uma maior produção de óxido nítrico no corpo cavernoso do pênis. Já a falta desse hormônio, portanto, leva a uma menor presença de óxido nítrico, que é uma substância vasodilatadora que é diretamente responsável pelas ereções. Isso pode ou não representar uma piora na ereção, na rigidez da ereção, na frequência das ereções, pode ter um impacto negativo nas ereções para alguns homens. E além disso, muito tem se falado de possíveis alterações neurobiológicas, ou seja, que esses medicamentos afetariam também o metabolismo, né, a produção, o metabolismo de neuroesteroides, que são substâncias derivadas dos esteroides que atuam no sistema nervoso central e que a alteração delas causaria sintomas como ansiedade, depressão e até ideação suicida, pensamentos suicidas em pacientes em uso da finasterida. Ou seja, existe muita coisa que ainda está sendo estudada, mas de fato, talvez ocorra uma alteração em nível hormonal, mas de neuroesteroides no sistema nervoso central, que é responsável por alguns desses sintomas persistentes a longo prazo após a suspensão do medicamento. E quem são os homens que estão então sob maior risco de serem afetados pela finasterida e pela dutasterida, ou seja, que tem maior chance de estar entre aquela porcentagem de homens que terão os efeitos colaterais sexuais? Antes de a gente falar isso, é importante que você curta esse vídeo, se inscreva no canal para continuar ajudando o nosso canal a crescer cada vez mais. Bom, segundo alguns estudos, os homens jovens são os mais suscetíveis a esses efeitos colaterais. Principalmente homens entre os 16 e os 42 anos de idade foram os mais afetados pelos efeitos colaterais. E principalmente se fizerem uso por um longo período, ou seja, um segundo fator que é muito importante é a duração do uso. Homens que usaram a medicação por um tempo mais longo costumaram ter mais efeitos colaterais do que aqueles que utilizaram por períodos mais curtos. Inclusive, em alguns estudos, a gente consegue identificar que, a partir de 200 dias de uso do medicamento, houve uma incidência muito maior de efeitos colaterais do que homens que usaram por um tempo menor do que esses 200 dias. Então, se você já faz uso da finasterida, da dutasterida, ou se você pretende iniciar esse uso, para seja qual for o tratamento, para a parte de perda de cabelo ou de próstata aumentada, é muito importante ficar atento a esses sintomas e até, se possível, fazer esse tratamento em conjunto com um urologista, andrologista, para ir monitorando os impactos negativos que esses tratamentos podem ter na sua função sexual. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Cuidem-se e até o próximo vídeo.